Nós tivemos muitas transformações na área econômica, na área social, na área política. Na União, tivemos a privatização da Vale do Rio Doce e da Telebrás. Na área social, tivemos a implantação do Vale Alimentação, do Vale Escola e do Vale Gás. Tivemos também as questões relativas à reeleição de presidente, de governadores e de prefeitos e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No Estado, nós, na linha da União, tivemos a privatização da CRT e parte da CE. As questões que dizem respeito também ao ensino, tivemos a gestão democrática do ensino e até hoje discutida as suas bases, os seus roteiros, enfim, os seus índices de atualização, a celebração do contrato da dívida pública. O primeiro, que diz respeito à questão de como nós nos relacionamos com os gestores públicos, assegurando a eles o direito contraditório e a ampla defesa no decurso dos trabalhos de auditoria. E o segundo, que hoje constitui um tema extremamente importante, que é a transparência, onde aprovamos uma lei complementar que assegurou ao Parlamento Gaúcho o acompanhamento das finanças públicas com acesso a todos os dados produzidos e gerenciados pela Caixa. Nós temos que ter a conjugação de esforços de todas as instituições que compõem o sistema de controle interno, externo e institucional, pois só uma ação conjunta e permanente, é aquele olhar atento, porque eles trabalham 24 horas para burlar o sistema. E nós não temos esse tempo todo para isso, então nós temos que desenvolver inteligência para podermos combater essa endemia, como eu diria. São os conselhos comunitários, são os conselhos de políticas públicas, são os observatórios sociais, são as organizações de sociedade civil e as associações comunitárias. Mas o mais importante é que tem que haver uma mudança de cultura, porque aqueles que detêm o conhecimento das contas públicas, eles não têm o cuidado e não têm a cultura de repassar para os cidadãos os números de uma forma transparente. E só assim nós poderemos ter um controle social efetivo. A questão que envolve a tecnologia, os avanços tecnológicos, ela tem que estar necessariamente aliada a que nós tenhamos uma convergência para uma gestão efetiva. Porque de nada vai adiantar nós termos mudado algumas questões, avançado em termos tecnológicos, se nós não direcionarmos esses avanços para que a gestão também se modernize. Nós temos que ter inserido num contexto onde tenhamos servidores capacitados e tenhamos, aliado a isso, uma administração desburocratizada, eficiente e ágil. O que marcou ali, em termos do cenário político-administrativo, foi a entrada em vigor, na sua plenitude, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora ela tenha sido publicada no ano 2000, em maio de 2000, as suas regras foram entrando gradualmente, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que baseia a elaboração do orçamento, só observou a Lei de Responsabilidade Fiscal lá no ano 2000 para o orçamento, no ano 2001, perdão, para o orçamento de 2002, cuja a execução e prestação de contas, especialmente, e o balanço geral, foi no período que terminou em 2002. Então a nossa gestão foi incumbida de elaborar o balanço geral no início do ano 2003, já com todos aqueles parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Começamos elaborando o balanço geral do Estado, já sob a égide integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos relatórios de gestão fiscal, que são relatórios quadrimestrais,
como diz a lei, o controle interno tem que avaliar essas peças dos poderes como responsável pelo controle interno e assinar junto. E para assinar junto nós teríamos que concordar com as peças. E a lei de responsabilidade fiscal nessa época estava sendo pacificada, digamos assim, estava sendo interpretada, e a opinião da CAGE tinha algum detalhe divergente, inclusive com relação ao Tribunal de Contas. Neste contexto político-administrativo, nós assumimos lá em 2003. Depois se consolidou a lei de responsabilidade fiscal e ela veio como um marco na administração pública, porque até a vigência da lei de responsabilidade fiscal, o que costumava acontecer, não só nos estados, mas especialmente nos municípios, era que se gastava o que estava autorizado no orçamento, independente das fontes terem se concretizado. E a partir dali não foi mais possível se deixar restos a pagar, por exemplo. O legado que eu considero assim, importante é um sistema de informações da CAGE, o SINCAGE, que nós já havia se iniciado o projeto num período em que eu estive à frente da divisão de estudos e orientação, mas nós impulsionamos e colocamos em prática, inclusive com os novos sistemas, com um novo sistema base, um sistema software, um sistema de processamento de dados interessante e com um sistema mais amigável, com facilidade dos gestores, de todos os agentes públicos pesquisarem e acessarem esse sistema, onde se colocava toda a normatização base para a gestão pública municipal de forma atualizada. Nós tínhamos na época um sistema da Assembleia, onde as leis e decretos estaduais estavam colocados, o banco de dados de leis da Assembleia, mas lá na época não eram atualizados. Então, se uma lei era modificada, um decreto era modificado, nós tínhamos que ir atrás das modificações e fazer anotações. E o SINCAGE veio e está aí até hoje para se colocar todas as normas que os gestores e os demais agentes públicos precisavam para basear as suas ações. O controle interno, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto na União, ele bem estruturado evita todo tipo de impropriedade, de ilegalidade, de fraude. Então é fundamental para a gestão pública o controle interno bem estruturado. E também a partir da lei de responsabilidade fiscal, os controles internos na administração pública tomaram uma dimensão e uma importância extraordinárias. A população pode ajudar e está ajudando no controle social da gestão pública. Houve um grande despertar dos cidadãos brasileiros, especialmente a partir da Lei de Acesso à Informação de 2011, situação em que ficou clara e está cada vez mais de conhecimento geral que nós, cidadãos, temos possibilidade, temos poder e dever, inclusive, de atuar no acompanhamento da gestão pública. Eu acredito que daqui a 70 anos o controle interno vai poder atuar efetivamente no fluxo do processo de gestão. Acredito que a cultura de honestidade, de ética na gestão esteja tão bem acentuada que talvez não seja necessário nem órgãos externos de controle, né? Mas o controle interno, esse sempre haverá necessidade
de estar presente nas ações de gestão. A transição entre o governo Rigoto e a governadora Ieda já foi bem mais tranquilo, sob o ponto de vista de conturbação política, né? Sobre transição, como a CAGE tem uma natureza permanente, de caráter permanente, ou seja, ela é bem tranquila nessas sucessões, não chega a causar um impacto muito grande, né, nesse tipo de transição. Eu diria que duas coisas me deixam orgulhoso quando olhando assim para trás, olhando no retrovisor, né? Que foi a implantação do portal de transparência. Até então não existia a lei, não existia toda essa pressão da sociedade pela apresentação dos números. Vivíamos ainda num período em que você às vezes transferia uma informação de um setor para outro dentro da própria Secretaria da Fazenda, às vezes já dava ruído, né? Já geravam necessidade de intervenções, inclusive, né? Você imagina então, neste cenário, propor a abertura das contas, né, num grau até então inédito. E não só do executivo, de toda a administração pública, ou seja, também dos demais poderes, né? Isso exigiu da nossa equipe, exigiu de todos nós um trabalho de convencimento que me deixa orgulhoso. A gente conseguiu um sucesso, ou seja, conseguimos vencer e convencer as pessoas a aderir a um projeto muito antes da lei exigir isto, né? E depois, inclusive, foi eleito lá como o terceiro melhor site de transparência pela Contas Abertas, pela ONG Contas Abertas, né? Um outro também, que foi quase simultâneo a isso, foi o Manual do Gestor Público, que também era uma aspiração antiga e que a gente conseguiu concluir, né, na primeira versão. Hoje ele já está na terceira, quarta, não sei bem, não lembro bem, né, versão, mas que demonstra aí que o que fizemos lá atrás teve um saldo positivo. Acho que o principal hoje, a principal atuação, a principal colaboração que o controle interno pode dar, especialmente o controle interno, é justamente na transparência, na tradução dos números, na tradução da execução orçamentária para o cidadão poder acompanhar, ou seja, dotar ele de instrumentos que permitam que a sociedade organizada exerça efetivamente o seu papel. Demonstrar e incutir no cidadão que ele é o dono de tudo, ou seja, tudo é em prol da sociedade. Qual é o modelo de controle que teremos, principalmente num ambiente que está evoluindo gigantescamente a cada ano? Eu não saberia realmente te dizer se nós permaneceremos nesse modelo. Permaneceremos, ou seja, a CAGE permanecerá. Um contexto relativamente tranquilo do ponto de vista político, uma vez que era um governo estadual na mesma linha do governo federal, no momento que se conseguiu fazer bastante recursos para o Estado, enfim, então tinha essa facilidade. Eu acho que todas as gestões deixam legados importantes, e a CAGE, aliás, ela cresce e amadurece a cada ano, por isso, porque ela vem acumulando conhecimento já, então, né, vai fazer 70 anos agora. Mas eu vou tentar destacar alguma coisa que eu acho que foi importante na nossa gestão. A nossa gestão, ela enfocou bastante a questão da orientação, né, como um norte, assim, e o controle prévio, né, como um objetivo geral a ser atingido em todas as áreas de atuação da CAGE. Nesse sentido, nós criamos, por exemplo, a seccional da CAGE junto à Selic, e criamos, evidentemente, um sistema
de acompanhamento de todos os processos licitatórios, de forma que o controle aconteça realmente previamente. Ou seja, todos os processos de licitação do Estado passaram a tramitar de forma prévia nessa seccional da Caixa. Eu entendo que esse foi um grande legado, uma política que deu certo, está dando certo, haja vista que não se ouve quase falar, ou não se ouve falar, em atos ilícitos relacionados com licitações do Estado. Fizemos o primeiro concurso para auditor do Estado, né, e consolidamos a carreira a partir dessa realização do concurso. O controle interno é um dos setores das áreas de controle mais importantes que existem. Por quê? Porque é onde se inicia todo o processo do gasto público, principalmente, mas da arrecadação também, mas enfim, do gasto principalmente. Então, ali devem se centrar todos os esforços no sentido de se evitar o gasto mal feito, né? De se prevenir a corrupção, e aqui eu separo combater e prevenir. É muito mais importante prevenir do que depois combater. O chamado controle social, eu acho que é de fundamental importância. O controle interno deve estar linkado, deve estar permanentemente ligado com os anseios populares, trabalhando principalmente na transparência, né? Abrindo os dados para a população, instigando, promovendo, fomentando essa prática do controle social. Porque se não houver controle social, se não houver a participação efetiva da população, fica muito mais fácil acontecerem aqueles fatos que a gente, né, quer evitar sempre. Que deverá ser muito mais ou plenamente informatizado, né, os sistemas plenamente informatizados, e acredito, por outro lado, que a tendência é se investir muito mais em inteligência, né? Inteligência, criando algoritmos nos sistemas de cruzamento de dados com outros sistemas de controle do Estado, enfim. Mas, basicamente, a gente só pode imaginar aperfeiçoamento de tecnologia. Vive um momento de transformação. No mundo, o cenário é um cenário de formações migratórias, com conflitos regionais, guerra na Síria, guerra no norte da África. Nas Américas, também conflitos de diferentes posições sociais, num período de transformação também do Brasil, que vive um reflexo de uma crise econômica nas Américas como um todo e no mundo, não é? Nós estamos vivendo esse período de transformação aqui e, ao fim e ao cabo, isso se reflete no Rio Grande do Sul. Sofre o reflexo de tudo isso. Nós recebemos pessoas da Síria, pessoas das Guianas, aqui no estado, demos abrigos para essas pessoas. O protecionismo americano, do seu ponto de vista econômico, na indústria, tanto na indústria do aço, quanto na indústria do agronegócio, através das commodities, eles se refletiram aqui, porque nós somos um estado extremamente exportador. E também as guerras que estão acontecendo no mundo, elas vêm refletir aqui do ponto de vista econômico, porque os produtos do Rio Grande do Sul também não tem se conseguido exportar para esses países. É o caso do porco, por exemplo, que não se consegue vender para a Rússia por embargos econômicos. Então, hoje o nosso estado vive um momento de crise também econômica, de baixa renda, de diminuição da renda em relação ao que vivíamos numa época passada, recente, de 2009 a 2013, especificamente. Nós vivemos um momento de grande diminuição do PIB do Rio Grande do Sul. Consequentemente, isso reflete nas políticas públicas, reflete na capacidade do Estado gaúcho de oferecer bons serviços para a sua sociedade, serviços que já prestava a um nível mais elevado há um tempo atrás. São muitos legados. O principal deles é, talvez, ter conseguido fazer a transição na carreira dos auditores da Caixa, antigamente ocupada pelos auditores fiscais da Receita Estadual, que é o meu cargo, para a carreira dos auditores do Estado. Quando nós entramos em 2015, nós tínhamos 125 auditores, 86 auditores eram
auditores fiscais, 39 eram auditores do Estado. A partir do meu termo de gestão, nós vamos ter, hoje, temos 38 já auditores fiscais e temos 76 auditores do Estado. Conseguimos nomear 48 pessoas, conseguimos 48 novos auditores do Estado, conseguimos deixar um concurso para mais 4 anos, podendo nomear mais auditores que venham ao Estado precisasse, caso seja necessário. Possibilitou uma remuneração melhor neste ano para os auditores, com a introdução da gratificação de substituição, que era um dispositivo legal de 2010, que não se conseguia implementar, se conseguiu esse avanço este ano também, esse período de gestão. Nós, do ponto de vista tecnológico, foi um período que nós investimos muito na transparência, fizemos inovações muito importantes no campo da transparência da informação dos dados do governo. Nós criamos o Pilas RS, que é o primeiro aplicativo para smartphone do Brasil em transparência, não tem outro no país, ainda é o primeiro e único do Brasil. Nós mudamos o nosso site de transparência, um novo portal com nova visão, com novas funcionalidades, com georreferenciamento. Sistemas como o sistema de gestão de obras públicas também foram criados para que se conseguisse fazer uma melhor gestão, uma melhor orçamentação das obras, em parceria com a Secretaria de Obras. O sistema de administração de patrimônio do Estado, o sistema APE, onde se conseguiu fazer o mapeamento dos patrimônios que estão disponíveis aos órgãos do Estado. Isso nós conseguimos fazer, isso vai refletir na contabilidade do Estado como um todo. Nós conseguimos fazer também o relatório de governança, que é um relatório para o núcleo duro do governo, governador, vice-governador, sobre como andam as finanças do Estado nesse período todo, um acompanhamento a cada quadrimestre, a cada 6 meses. Nós conseguimos introduzir também um portal de convênios e parcerias, um portal que permite que a sociedade consiga verificar quais os recursos que o Estado tem disponível para que se possam fazer parcerias na melhoria dos serviços, ou seja, que essas entidades possam buscar recursos do Estado e prestar esses serviços que o Estado deveria fazer nas suas comunidades, de uma forma totalmente transparente. As prestações de contas dos convênios, que era uma dificuldade, hoje são eletrônicas, são todas um acompanhamento online e real-time. E também, o que eu reputo de extrema importância, uma nova comunicação visual para a Caixa, que é essa que nós estamos vendo aqui. Nós modificamos toda a parte dos documentos, toda a parte da identidade visual da Caixa, para que a sociedade tivesse uma percepção mais clara do seu órgão de controle, que é o que a marca propõe oferecer. Uma visão clara do nosso olho tradicional da Caixa, de uma forma muito mais translúcida, muito mais transparente, que é como a gente gosta de ser reconhecido. E por último, eu diria que também uma marca importante que entregamos agora neste ano de 2018, o governador fazendo 20 dias, entregamos o Caixa Gerencial, que é um sistema completamente diferente de pensamento, de controle e de gestão pública. É um sistema que permite, com georreferenciamento, com análise de inteligência, de mineração de dados, ele permite dar uma visão diferente dos dados do governo para cada gestor, podendo identificar, por exemplo, aonde, especificamente em qual município está sendo, em que quantidade está sendo alocado os recursos e que tipo de serviço o Estado está prestando naquele município. Ou seja, foram um pool de novidades que foram criadas, independentemente da crise, graças à competência, graças à maneira profissional que todos os auditores, todos os servidores da Caixa, técnicos tributários que da Caixa trabalham, também servidores estagiários, servidores de forma geral, assessores, pessoas contratadas que estão fazendo o controle governamental do jeito que ele é hoje. O controle interno hoje ocupa um papel super importante do ponto de vista da união de todos os órgãos de controle que digamos que trabalham nesse papel. A Caixa, através deste ano também, como período de gestão, nós participamos de diversos fóruns nacionais e internacionais. A Caixa conseguiu presidir a rede, ficou como vice-presidente da rede de controle da gestão pública, que são os órgãos de controle reunidos, trabalhando para a melhoria da performance do controle de Estado. A Caixa participa também através do CONASC, do Conselho Nacional de Controle Interno, participa de organismos internacionais, do PEPAL e a COP, na Ásia e na Europa, e a Caixa atualmente ocupa a presidência do Conselho Nacional de Controle Interno.
Então, todos os órgãos de controle reunidos formam um colegiado, que é o CONAS, e hoje esse colegiado é presidido pela Caixa. A união desses esforços, desses conselhos todos, desses órgãos de controle que junta Tribunal de Contas da União, do Estado, a Controladoria Geral da União, as Controladorias Gerais dos Municípios, a união desses esforços, todos esses órgãos fazem com que a gente tenha um controle muito mais efetivo, porque se sozinhos já fazemos um trabalho importante, no coletivo a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito mais relevante, muito mais conciso, muito mais uniforme e tem uma eficácia muito melhor, que é o desejo de todos nós. Nós entendemos que o controle social é uma coisa relevantíssima, tem um papel importante, além de ser um dispositivo constitucional. A Constituição ela incentiva que se tenha um controle social em par e passo com o controle interno, em par e passo com o controle externo. São 3 formas de controle para melhoria da eficácia da área pública. Então nós temos todo o desejo que o controle social seja cada vez melhor e maior, que ele possa ser cada vez mais eficiente, porque ele ajuda ao Brasil, ao Estado, ao país, a melhorar sua performance na prestação de serviços públicos. Um controle extremamente tecnológico, é um controle que não seja perceptível pelas pessoas, ou seja, que ele consiga atuar sem as pessoas sentirem que ele existe, que use tecnologia e inteligência artificial na área de controle, que seja um controle cada vez mais presente na vida do cidadão e, sobretudo, que ajude o gestor a construir uma sociedade muito melhor do que ela se apresenta, ou seja, que seja um controle proativo, seja um controle para a melhoria da prestação de serviços às pessoas, a qualidade de vida, melhoria da cidadania no nosso estado do Rio Grande do Sul.